Muito bom. Como é bom estar aqui. Esse é um momento para mim de quase de pavor. Temor e tremor quando assomo a este púlpito. Obrigado, pastor Rogério, por confiar a nós nesta manhã a entrega da santa palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 2 de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 2, vamos ler apenas 3 versículos. 2 Coríntios 2, 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Para com esses que estão se perdendo, o perfume é cheiro de morte, para a morte. Para com aqueles, aroma de vida, para a vida. Senhor, meu Deus, meu Pai amado, estamos diante da Tua presença, junto aos nossos irmãos, nessa congregação, nesta manhã tão linda, expressiva. Nosso coração se abre para Ti, e ele se abre pela Tua palavra. Venha abençoar a Tua palavra neste momento. Oramos no doce nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Eu não sabia dessa reunião de quinta-feira. Não sabia do jejum e da oração, do Espírito e também do motivo principal. E Deus nos deu esse estudo que eu imagino que tem tudo a ver com esta manhã. A Bíblia, desde o Gênesis, nos fala que Deus se agrada do cheiro bom, do perfume, do odor agradável. E há uma dedução clara, que se Deus gosta do perfume, logo ele não aprecia o mau cheiro. É uma conclusão lógica. E nós vamos ver desde o início que Deus sempre se agradou do cheiro bom, do cheiro suave, do odor, do perfume. Vamos ver a primeira vez que isto aparece na Bíblia, lá em Gênesis 8:20, olha lá no início. Houve o dilúvio, morreu todo mundo, os animais, com exceção daqueles que estavam na arca. E Noé edificou um altar ao Senhor e tomou todo o animal limpo e de toda a ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. Edificou Noé um altar ao Senhor. Esse Noé, que achou graça aos olhos de Deus, continua fiel, reconhecendo que toda a honra e a glória deveria ser
para Deus. Interessante que ele aqui diz o seguinte: ele edificou um altar ao Senhor. Ao Senhor. Porque do Senhor veio a salvação. A arca foi apenas um instrumento. É muito comum nós darmos valor às bênçãos e não o Deus da bênção. Lá no livro de Números, nós vamos ver o povo de Israel saindo do Egito, estava no deserto, pecando, e Deus mandou serpentes, e elas começaram, abrasadoras, começaram a picar, a morder e a matar. E Moisés mandou que se levantasse uma serpente de bronze, Neustã, e todo aquele que olhasse para a serpente seria curado. Só que aquele pessoal carregou a serpente e durante 1000 anos adorava a serpente. Foi só o rei Ezequias que acabou com a serpente de bronze. Agora nós vemos aqui Noé o seguinte: a arca foi um instrumento de salvação. Quem estava na arca foi salvo, então ele edifica um altar ao Senhor. Altar é um lugar mais alto, não é ao rés do chão, onde você colocaria um animal morto. Não, o altar é alguma coisa mais alta, apontando para os altos. E Noé então fez, e havia uma previsão de animais puros, limpos na arca, que esses animais poderiam ser sacrificados em holocausto. A palavra holocausto significa todo queimado, holos em grego todo, e caustos, cinza, queimado. Então o animal era queimado naquele lugar especial. E a Bíblia diz então: e o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração. O Senhor cheirou o suave cheiro. Isso na versão da Nova Almeida ampliada. Na Bíblia de Jerusalém diz assim: Jeová respirou o agradável odor. E na Torá diz assim: Deus aspirou o aroma apaziguante. O aroma que trazia paz. Deus então aspira esse agradável cheiro. Meus irmãos, aquele cenário era um cenário de morte. Toda a população havia morrido. A arca estava no Monte Ararat, hoje lá na Turquia, lá em cima. Quando começa um enchente, para onde correm os animais? Para o alto. Para onde corre o homem? Para o alto. Cadáveres por todos os lados. Os estatísticos acharam um número possível da população na época do dilúvio: 25 milhões de habitantes. O dilúvio aconteceu 1656 anos depois da criação do homem. E a Bíblia diz que o homem se multiplicou. Porque o mandamento de Deus era: crescei-vos e multiplicai-vos. E os homens viviam 900 anos, 600 anos. Então vocês imaginam a progressão daquele primeiro casal. Portanto, era um cenário de morte. E aquele altar foi erigido em meio à podridão
em meio à podridão, houve um cheiro suave, houve um perfume suave. E o significado dessa expressão é que Deus ficou satisfeito com o culto que Noé prestou a ele. Aquele odor do sacrifício de animais inocentes foi um perfume agradável. E esse incenso alegrou o coração de Deus. E a partir de então nós vemos assim que fechou-se uma cortina. Acabou-se. E agora começa uma nova geração com aquelas 8 pessoas. Noé, sua esposa, 3 filhas e 3 genros. Mas interessante é que a palavra de Deus nos diz que Deus fez uma promessa para Noé. Ele diz assim: eu não matarei mais todas as pessoas. Vocês terão vida, mas eu vou fazer uma promessa para vocês. Deus diz que o coração do homem era enganoso, mal desde a sua mocidade, desde a sua criancice. Haveria uma multiplicação e que haveria novamente um fim, uma destruição. Mas nessa destruição não morreriam todos. Porque haveria um sacrifício que apontava para alguém que morreria no lugar de todo aquele que cresce no Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Então, o próximo fim do mundo, nem todos morrerão. Mas aqueles que não creem na pessoa de Jesus Cristo, aquele que crê, terá vida eterna. Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos como eu fiz agora. Ah, meus irmãos, coisa boa saber disso. Então Deus apontava já para um sacrifício maior para aqueles que creem no Cordeiro de Deus, o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas agora eu quero fazer uma pergunta que muita gente pergunta. Deus tem nariz para cheirar? Deus tem mãos? Deus tem pés? Deus tem asas? Deus tem coração? O que acontece aqui é um recurso de linguagem chamado antropomorfismo. Antropos, homem. Morfé, forma. Coloca-se na boca de Deus um linguajar humano para que eu possa entender. Como eram as fábulas antigamente, os animais não falavam. Viam lições através dos animais que falavam. Então é uma maneira criada na língua para que nós possamos entender. Os deuses da antiga Grécia, da Roma, todos eles falavam para que o povo pudesse entender. Nós vemos aqui em Gênesis 6, então arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Deus não se arrepende, Deus ficou triste, isso pesou no seu coração, isso doeu no seu coração. Mas, meus irmãos, nós estamos verificando aqui o odor, o cheiro suave,
a fragrância, o aroma, tudo isso é sinônimo de perfume. Interessante que essa palavra perfume é uma palavra latina que significa per, através, e fumos, fumaça. Fumaça. O fumante é aquele que solta fumaça. O perfume, que no passado se usava, e até em algumas igrejas assim, ainda se usa o turíbulo, que você bota um incenso e você entra no templo ou nos lugares onde não são bem cheirosos, para você espantar aquele mau odor. Quem vai a Santiago de Compostela, na Galícia, na Espanha, e vai à catedral, pode ver uma coisa extraordinária chamada o turíbulo, ou bota-fumeiro, naquele templo. Isso de 1650 e tantos, eles fizeram a catedral e botaram aquele fumeiro. Ele se movimenta somente 3 vezes por semana. E bota-se um incenso ali e aquilo preenche toda a nave da igreja. Mas por que ele foi construído? É porque naquela ocasião já se começava a viagem, o roteiro para Santiago de Compostela. Os peregrinos, saindo da França, do norte da França, haviam até 800 quilômetros. Hoje nós temos caminho de Santiago para 100 quilômetros, é muito mais fácil. E não havia higiene nenhuma naquela ocasião. Dias e dias e dias. E quando aqueles peregrinos chegavam, eles entravam onde? Dentro do templo. Aí ninguém aguentava. Padre nenhum aguentava o cheiro dos peregrinos. Então eles fizeram assim, vamos botar o fumeiro. Fumo! E aquele ficava a noite inteira tapando o mau cheiro daquelas pessoas que lá dormiam, como diziam. O cheiro, meus irmãos, ou melhor, um dos sentidos mais aguçados que nós temos é o do olfato. A gente cheira, sente cheiro de longe. Outra é a audição. A gente se volta para o passado quando a gente ouve uma música, por exemplo. Mas o perfume, o odor do bolo da vovó, isso vai longe. Isso vai longe. Em 1958, eu fui morar nos Estados Unidos. E deixei aqui uma mocinha. Fui noivo. Muitos da minha família acreditavam que eu não voltaria para me casar com ela. E o que chegava da minha noiva? Carta. Essa semana hospedamos em casa uma sobrinha que trouxe 2 filhos. E ela pegou um jornal, chamou-se Henrique, vem aqui. Você sabe o que é isso aqui? Um jornal. Ele não sabia. Ela disse, isso aqui é um jornal. Então, possivelmente, a nossa geração aqui não sabe o que é uma carta. E como era gostoso, quando eu chegava na caixa do correio, olhava assim, tinha um verde e amarelo, era a carta dela. Letra bonita, mas o mais gostoso estava dentro. Sabe o que ela punha dentro? Cachemir buquê, um pó de arroz.
Gente do céu! Eu dormia com aquela carta embaixo do travesseiro, sentindo aquele perfume gostoso. O oposto de cheiro bom, de perfume, é mau cheiro. E o corpo humano exala mau cheiro. Não tome banho para ver. Não tome banho para ver. Quando se vê a história, principalmente da França, por que francês e europeu usa tanto perfume? Quem vai lá sabe, quem convive sabe. O banho não é diário. Aí você tem que camuflar o teu cheiro com alguma coisa. Por que as mulheres em Versalhes usavam aquelas saias enormes? Por que o mês das noivas era em maio? Por causa do mau odor. Por que os homens usavam aquelas coisas daquele jeito? É para o cheiro não sair. Ah, cheiro do corpo humano é brabo. Tem um nome bonito para mau hálito. Chama-se halitose. O Jó disse que a mulher dele não aguentava o mau hálito. Recentemente faleceu um pediatra que cuidou dos nossos filhos, Fernando Barreto. E quando meu filho, um dos filhos, soube lá em Goiás que ele morreu, ele disse assim: papai, eu me lembro do doutor Fernando, o cheiro do doutor Fernando, o cabelo bem penteado do doutor Fernando. E eu fui na cremação, conversei com a viúva, disse: olha, meu filho falou, e disse assim, era assim, tomava banho de manhã para sair, se perfumava, penteava o cabelo. Como é gostoso a gente ser atendido por alguém cheiroso, limpo. Você sabe por que mau cheiro chama de CC? Mas fulano tem um CC, mas a gente nunca fala para ele, fala para o outro. Em 1950 e pouco, uma indústria de sabonete criou um sabonete chamado Lifebuoy. Os mais velhos aqui devem se lembrar do Lifebuoy. Como nós temos um cheiro forte, esse Lifebuoy fez uma propaganda dizendo assim: evite o CC. CC é cheiro de corpo. Cheiro de corpo, CC. Aí criou um problema para as moças, porque elas chegavam na farmácia e pediam Lifebuoy. Aí o camarada dizia assim: ela tem CC. Perfume. Eu tinha um amigo, eu e Irani tínhamos um amigo, era um médico em Londrina, ele era lá do subúrbio do Rio de Janeiro. E ele contava com muita ênfase, disse assim: eu queria ter cheiro de rico. Mas, doutor Wilson, como é que é cheiro de rico? Aí ele dizia: cheiro de rico é aquele cheiro de limpeza, aquele odor gostoso. Mas e o senhor não tinha cheiro de rico? Ele disse assim: não tinha. Aí ele mesmo explicava por que ele não tinha cheiro de rico. Eu morava no subúrbio, tinha uma roupa só, um terno só. Entrava dentro do ônibus ou da Central do Brasil, todo mundo com o braço levantado, desse jeito, aquela coisa toda, e aquele cheiro ia passando para mim. Até que ele ficou rico. Mas era gostoso ficar perto do Wilson Salles, com aquele odor gostoso. Gosto quando eu entro no elevador, junto com mulheres. Mulher sempre tem uma fragrância, tem um cheiro gostoso.
A gente entra no elevador quando uma mulher sai, uma mulher bem arrumada, que cheirinho gostoso. Mesmo você entrando num hospital, entrando num consultório médico. Mas, meus irmãos, Paulo decodifica e traz essa metáfora de que o cristão é o perfume que transforma o ambiente fétido em que nós vivemos. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus nós somos o bom perfume de Cristo. Eu acho que Cristo era perfumadinho desde pequeno, sabe por quê? O que levaram de presente para ele? Ouro. Ouro para quê? Porque ele ia para o Egito, fugiria para o Egito e precisava de recurso. O ouro foi para o recurso. E depois, o incenso e a mirra, o perfume. Maria devia perfumar aquele menino, porque a sua vida foi uma vida perfumada em meio à podridão do pecado. E Paulo diz assim: olha, vós sois o bom perfume, não um mau perfume. Ah, meus queridos, aí começa uma responsabilidade do cristão. Quando eu vi aquele pedido aqui, aquela informação da purificação, da santificação da igreja. É o bom perfume de Cristo, vivendo em você, vivendo em mim, quando estamos em comunidade, em comunhão, é a igreja. Porque a igreja é o coletivo do salvo, é o coletivo do bom perfumado. E quanta gente bem perfumada, mas quando abre a boca, porque Cristo disse assim, do coração brotam todas, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Meus irmãos, o pecado tem cor e tem cheiro. Isaías diz assim: vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a neve. Morte, cor vermelha, ainda que os teus pecados sejam vermelhos, eles ficarão brancos. Alguém aqui já sentiu o cheiro de morte? Em 1970, Irã e eu fizemos uma viagem à Europa e fomos à Itália, fomos a Gênova, numa excursão, e eles nos levaram ao cemitério de Gênova. Vocês podem perguntar assim, mas por que excursão a cemitério? É porque no cemitério de Gênova há obras de escultores famosíssimos, inclusive de Michelangelo. E eles foram nos mostrar a beleza dessas obras de arte. Quando entramos e passamos pelo necrotério, saímos correndo. Não havia essa comunicação instantânea que nós temos hoje. Haviam 18 cadáveres ali insepultos, porque os lixeiros da Itália, os coveiros da Itália estavam em greve. Ah, meus irmãos, cheiro de cadáver é cheiro de morte. É cheiro de morte. Então ele está dizendo aqui que esse cheiro, para os que não creem em Cristo, é cheiro de morte. E Paulo vai dizer, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou todos os homens, por isso que todos pecaram. E ele diz assim, porque o salário do pecado é a morte,
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. E Paulo aos Efésios vai escrever assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O mundo é um cemitério, a céu aberto. O homem é pecador, o homem é mau cheiroso. Mas alguém pode dizer: pastor, mas eu não sou assim, eu sou limpinho. Sim, é verdade, pode ser. Mas é que esse egoísmo que está dentro de você é pecaminoso. Você dá valor a si mesmo. Você é orgulhoso. Você é presunçoso. Você se autovaloriza. E isso é pecado aos olhos de Deus. E isso fede para Deus. Mas a Bíblia diz: Ele vos deu vida. Ah, meus irmãos, quando Jesus chegou perto do túmulo de Lázaro, o que a irmã dele falou? Não mexe com isso não. Por quê? Porque cheira mal. Porque cheira mal. Vocês sabem por que Adão e Eva foram expulsos do paraíso? Porque eles morreram. E na casa do Pai não é lugar de morto. E o que eles fizeram? Foram expulsos. Por que nós vamos para o cemitério quando morremos? Nós somos expulsos do nosso convívio. Dentro da minha casa não é lugar de morto. Li uma vez de uma mulher que amava profundamente seu marido, doidamente seu marido, ele morreu. E veio a funerária para levar e disse assim: não leva. E era uma mulher de poder: não leva. E falou com o padre não leva. Aí depois chegaram a uma conclusão: deixa. E ela ficou agarrada no caixão. Daqui a algumas horas, ela levanta o rosto e cheira mais um pouco, e vai mais um pouco, depois diz assim: leva. É assim. No céu não entra imundícia. Paulo vai dizer: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Nem os reis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldicentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Mas Paulo traz um consolo. Ele diz assim: e é o que alguns de vocês têm sido. Mas olha o que ele diz aqui: mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Pelo Espírito do nosso Deus. Aí nós vamos para o Apocalipse, e João escreve: bem-aventurados todos que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro, e assim ganham direito o quê? A árvore da vida, aquela árvore que Adão e Eva perderam porque haviam pecado, haviam morrido. E o nosso Jesus diz assim: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Vida e vida em abundância. E quando ele diz assim: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, ele coloca dentro de mim, pela sua vida, que nós sejamos no mundo o sal que dá sabor, a luz que ilumina. E Paulo diz que perfuma o mundo. Mas, meus irmãos, todo perfume vem em frascos. E eu fui pesquisar os perfumes mais caros do mundo. Tem um que custa $1.300.000.
Mas sabe o que acontece? Grande valor está no perfume, mas o valor maior está no frasco, cravejado de brilhantes. Frasco. Aonde que vai esse perfume de Cristo? Vai num frasco. E que frasco é esse? Paulo vai dizer: vós sois o quê? O templo do Espírito Santo. Nós somos o templo que recebemos o Espírito Santo. Nós somos o frasco. E perfume no frasco sem ser aberto não vale nada. Se eu olhar para um perfume lá na mesa, no banheiro, alguma coisa, e se eu não abrir aquele frasco e passar um pouquinho, não adianta nada. Como é que tem sido o meu perfume na comunidade? Como é que tem sido o seu perfume na comunidade? O seu perfume na sociedade? O seu perfume em casa? Ser perfumado na igreja, meus irmãos, é muito fácil. Mas ser perfumado no dia a dia é muito difícil. No trânsito é muito difícil. Como vizinho, como é que eu sou? Mas aquele crente é terrível. E eu estou aprendendo uma coisa, meus irmãos, que quando se fica velho, se você não teve Cristo desde o início, você vai ficar um velho insuportável. Velho reclamão, nada está certo. O irmão Lourenço pegava sua vassoura, varria para a glória de Deus. Irmão Lourenço, mas está chovendo muito, para a glória. Lourenço, o calor na Europa está demais, para a glória de Deus. Eu não gosto de ficar perto de gente que reclama de tudo. Eu procuro mudar de assunto. Vou terminando. Uma mulher creu em Cristo. Ela tinha uma vida muito difícil com seu marido. Um dia ela falou para o seu marido: eu vou à igreja hoje. Ele disse: não vai. Vou. Não vai. Se você for, você não dorme aqui em casa. Ela ainda não estava bem doutrinada na igreja, porque a Bíblia manda a mulher ouvir o marido. Ela foi. Quando ela chegou depois do culto da quarta-feira, meteu a chave na porta, a chave não entrou. O marido mandou trocar a chave. E ela chamou, bateu, não. Dormiu na escada. De manhã o marido levanta e vai para o serviço. Dá de cara com ela ali. Ela disse: onde você vai, meu amor? Aí ele disse: vou trabalhar. Não, peraí, eu vou fazer o café para você. Não saia antes do café, não. Ele olhou e disse: que mulher é essa? Ela havia recebido o Espírito Santo. E ela começou a perfumar o seu ambiente. Na Inglaterra de 1800 e tanto, era uma sujeira, uma nojeira, uma pobreza na Inglaterra. E surgiu um homem e uma mulher, William Booth e Catherine Booth. Eles fundaram o Exército da Salvação. E eles andavam pelas ruas de Londres, fétidas, sujas, atendendo a pobreza.
E uma das reivindicações é o seguinte: o pobre, nos costumes, o pobre não podia ir à igreja. Por que não podia ir à igreja? Porque os bancos eram vendidos e você tinha um lugar especial para você. Naquele lugar eu comprei, sou eu. Nos Estados Unidos também, no início, era assim. E o William Booth começou a pregar. Ele era um metodista. Criou o Exército da Salvação, atendendo à pobreza, as prostitutas, os pedintes. E a sua biografia diz uma coisa tão interessante. Diz que os pobres de Londres, as prostitutas de Londres, quando ele aparecia, elas diziam assim: o sol hoje apareceu em Londres. Ele carregava o bom perfume de Cristo. Ah, meu irmão, minha irmã, é gostoso a gente estar ao lado de uma pessoa perfumada. Gostoso. Perfumava pelo hálito da sua boca, falando, testemunhando de Cristo. Mirtes Matias escreveu assim: perguntaram um dia um pedaço de argila, barro é o homem. Perguntaram um dia um pedaço de argila que exalava um suave odor: de onde te vem este perfume, se és apenas lama? Ao que ela respondeu humildemente: morei muito tempo perto de uma flor. A argila respondeu: a flor, a rosa de Saron, um dos nomes de Jesus. Por isso quero, tal como Maria, demorar-me a teus pés, meu Salvador, para mostrar depois em cada ato que entre mim e ti houve o contato, como na história da lama e da flor. Que a lama se desfaça sob a chuva, ou que do sol se resseque ao calor. No fundo da alma onde tu habitas, haverá sempre a fragrância bendita, como da história da lama e da flor. Em teu nome farei grandes coisas, dessas que tornam o mundo melhor. Se tudo que é pobre e fraco se parece comigo, quero provar-lhes que, estando contigo, se repete a história da lama e da flor. E até que o mundo possa te ver em mim, como na argila o perfume da flor, transformarei num hino a minha fraqueza. Feliz argila, pobre e sem beleza, que pode ser tão pequena, faz seu Deus maior, pois quero, antes de voltar ao céu, para reintegrar-me em ti, meu Senhor, ouvir dos lábios dos que sabem ver. Ela não teve um mérito sequer, foi uma história simples da argila e da flor. Esse barro, com a vida de Cristo no seu interior, ele é perfumado, apesar das circunstâncias. Se lembram do primeiro texto citado logo de Gênesis 8:20, sobre o altar? E eu gostaria que o Roberto e o pessoal cantasse outra vez: quando tudo puseres sobre o altar. E eu quero convidá-lo, meu irmão em Cristo Jesus, que você e eu entregássemos as nossas vidas, colocando-as no altar,
E se alguém quiser vir aqui à frente, para que façamos uma oração por ele, por uma necessidade que esteja passando, seja em que campo for, vem aqui. Eu convidar a Ana, a Hélida, para virem aqui nesse momento de profunda reflexão sobre a nossa vida. Vamos ficar em pé. Na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixar
Amém, Senhor. Vamos orar. Queria que você colocasse sua mão no seu coração nessa hora, fechasse os teus olhos e elevasse a Deus aquilo que você tem em seu coração. Amém. E você crê que não permite que o bom perfume Amém. exale de você. Amém, Senhor. E o Senhor, que é cheio de graça, de amor e misericórdia, é capaz de derramar sobre você do perdão e transformar todo o seu interior no bom perfume. Amém. Que agrada o Senhor. Amém, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus, eu quero nessa hora te agradecer pela tua palavra. Oh, Senhor Jesus. Te agradecer, Senhor, pelo que o Senhor tem feito nessa igreja. Amém. E declarar, Deus, que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Amém, Senhor. E desejosos, Deus, da transformação que o Senhor nos propõe. Nós cremos e sabemos, Deus, que isso às vezes demanda de nós certo desconforto, É verdade. um esforço, É verdade. porque permanecer no Senhor não é tarefa fácil, principalmente nos dias que vivemos, Deus. Mas, Senhor, com o coração sincero, agradecido, nós queremos dizer ao Senhor que desejamos essa transformação. Amém, amém, amém. Não nos conformamos com esse mundo, Pai, mas pedimos, Deus, a transformação da nossa mente, para que a gente possa experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Então, Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra possa encontrar lugar no nosso coração. E que daquela porta nós possamos sair diferentes da forma que entramos. E que essa palavra, Deus, possa crescer em nosso coração. Amém. E que em nome de Jesus possa dar frutos. Amém, Senhor. Então, Pai, abençoa cada um de nós. Em especial, Deus, esses que vieram aqui, Deus. Colocar diante do Teu altar as suas questões, o seu coração, a sua vida diante do Senhor. Abençoa-os, Deus, em nome de Jesus. Move o seu coração, Pai, em direção a Ti, em direção à Tua vontade, o Teu querer. Pai, em nome de Jesus, reaviva a sua igreja, Deus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, o soberano Deus, o Deus de amor, que a graça do Filho Salvador, que se entregou por nós, que nos limpou de todo o pecado, nos leve à comunhão do Espírito e à comunhão entre nós, os irmãos, que fomos comprados com alto preço. Nos abençoe e nos dê da sua graça, em nome de Jesus. Amém, queridos. Que Deus te abençoe, meu irmão. Uma boa semana.